Já parou para pensar qual é a competição mais difícil de ganhar para um clube brasileiro? A maioria vai logo responder que é a Libertadores, né? Afinal, é o maior torneio da América do Sul, com os melhores times do continente. Mas para os clubes brasileiros, tem um torneio ainda mais desafiador, que é tipo uma maratona de sofrimento. A Copa do Brasil, muitas vezes vista como só mais um torneio nacional. Não adianta só ter um elenco estrelado ou tradição, não. Você vai encarar viagens longas para o interior, times malucos querendo fazer história e até os grandes da primeira divisão do Brasileirão, que é a maior potência do futebol das Américas, tudo em mata-mata, onde qualquer erro pode fazer você perder a chance de levantar o troféu. Neste vídeo, a gente vai mostrar por que a Copa do Brasil não é só um torneio nacional. Vamos falar sobre como o formato imprevisível, os adversários famintos e a pressão de jogar em um dos maiores mercados de futebol do mundo fazem esse troféu ser, talvez, o mais difícil de conquistar. Então se prepara, porque hoje a gente vai descobrir por que é mais difícil ganhar a Copa do Brasil do que a Libertadores. Um dos grandes desafios da Copa do Brasil é o formato eliminatório, que é completamente diferente da fase de grupos da Libertadores. Na Copa do Brasil, não há espaço para erros. Um gol sofrido em casa ou uma atuação ruim fora podem significar o fim da linha. Pense no caso do Flamengo em 2021, quando foi eliminado pelo Atlético Paranaense nas semifinais. Apesar de ter um elenco recheado de estrelas, o rubro-negro não conseguiu superar a intensidade e a estratégia do adversário em 2 jogos decisivos. Além disso, o Atlético soube explorar falhas específicas do Flamengo, como a vulnerabilidade defensiva em transições rápidas, demonstrando como um plano de jogo bem executado pode fazer a diferença em competições de mata-mata. Outro exemplo é o Cruzeiro, que conquistou a Copa do Brasil em 2017 e 2018, superando adversários como Grêmio e Flamengo em duelos extremamente equilibrados. Nessas campanhas, a capacidade de decidir jogos sob pressão foi fundamental para o sucesso. Em ambas as edições, o goleiro Fábio foi peça-chave, com defesas milagrosas nas disputas de pênaltis e ao longo dos jogos decisivos. Além disso, a equipe celeste mostrou consistência tática e frieza para lidar com ambientes hostis, como as partidas fora de casa na Arena do Grêmio e no Maracanã, onde a pressão da torcida adversária era enorme. Outro fator que torna a Copa do Brasil tão desafiadora é a diversidade de adversários. Times de diferentes divisões e regiões do país entram em confronto direto, muitas vezes apresentando estilos de jogo únicos e imprevisíveis. Isso aumenta o nível de complexidade para os favoritos, que nem sempre conseguem se adaptar a situações tão distintas. Além disso, o peso do regulamento da competição também desempenha um papel crucial. Até 2019, o critério do gol qualificado fora de casa foi um fator determinante em muitas eliminações inesperadas, o que exigia ainda mais atenção das equipes em suas estratégias dentro e fora de seus domínios. Com a retirada desse critério, a pressão se deslocou para a necessidade de vencer nos 90 minutos ou na disputa de pênaltis, adicionando uma camada extra de imprevisibilidade. A Copa do Brasil é, sem dúvidas, um dos torneios mais emocionantes e imprevisíveis do futebol brasileiro, justamente por equilibrar times gigantes com clubes emergentes, testando a capacidade de adaptação, resiliência e frieza das equipes em cada etapa. Ela premia não só o talento individual ou a força do elenco, mas também o planejamento tático e psicológico ao longo de uma verdadeira maratona de jogos eliminatórios. Enquanto na Libertadores os grandes estádios da América do Sul oferecem uma atmosfera intensa, na Copa do Brasil, os clubes brasileiros muitas vezes enfrentam viagens para locais onde as condições são ainda mais desafiadoras. Estádios pequenos, gramados irregulares e torcidas que lotam arquibancadas improvisadas criam um clima hostil para os visitantes. Na Copa do Brasil, os clubes de menor expressão tratam cada partida como a oportunidade de uma vida. É a chance de entrar para a história ao eliminar um gigante. Quem não se lembra da história do Asa de Arapiraca, que eliminou o Palmeiras em 2002? Ou do Santo André, que surpreendeu o Flamengo e foi campeão em 2004. Esses jogos são marcados por um nível de intensidade que muitas vezes surpreende os grandes clubes, acostumados a enfrentar adversários tecnicamente mais qualificados, mas não necessariamente tão motivados. Além disso, a Copa do Brasil é conhecida por proporcionar confrontos únicos, nos quais os times de menor expressão se transformam em verdadeiros gigantes por 90 minutos. Foi o que aconteceu em 2014, quando o América de Natal eliminou o poderoso Fluminense no Maracanã, com uma goleada de 5-2, mesmo após perder o primeiro jogo por 3-0. Esses momentos entram para a história do futebol brasileiro e mostram que, na Copa do Brasil, a imprevisibilidade é uma constante. Se a Libertadores é marcada pela paixão continental, a Copa do Brasil é um torneio que mexe profundamente com os torcedores locais. A pressão para vencer é enorme, e um tropeço contra um time considerado inferior pode gerar uma crise instantânea.
Um exemplo recente foi a eliminação do Internacional para o Globo RN, em 2022, na primeira fase da competição. Esse tipo de resultado ressalta como o desequilíbrio financeiro entre os clubes não se reflete necessariamente dentro de campo, já que a motivação e o planejamento estratégico muitas vezes superam o peso do investimento. Outro ponto crucial é o impacto do calendário apertado do futebol brasileiro. A sobrecarga de jogos obriga os clubes a administrar elencos, o que pode ser determinante em competições de mata-mata. Em 2013, o Atlético Mineiro optou por priorizar a Libertadores e acabou eliminado precocemente da Copa do Brasil. Já em 2019, o Flamengo, com um elenco estrelado e comandado por Jorge Jesus, conseguiu equilibrar as disputas do Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, mas acabou sendo eliminado pelo Atlético Paranaense nos pênaltis, evidenciando como é difícil manter a competitividade em todas as frentes. Outro aspecto marcante é o formato das fases decisivas, que exige das equipes não só talento técnico, mas também muita resiliência emocional. A decisão por pênaltis é um dos momentos mais emocionantes da competição, como na final de 2015, quando o Palmeiras superou o Santos em uma disputa eletrizante. É nesses momentos que surgem heróis improváveis, como goleiros que brilham com defesas decisivas ou jogadores que entram para a história ao marcar o gol da classificação. Por fim, conquistar a Copa do Brasil é um feito que carrega um sabor especial. Além do título, o campeão garante uma vaga direta na Libertadores, um prêmio financeiro significativo e, acima de tudo, o respeito dos rivais. Clubes como Corinthians, Palmeiras, Grêmio e Cruzeiro têm histórias ricas na competição, com campanhas que se tornaram memoráveis justamente por conta dos desafios superados. Em 2017, o Cruzeiro conquistou o título contra o Flamengo em uma final decidida nos pênaltis, coroando uma campanha de superação e eficiência tática. Portanto, na próxima vez que alguém disser que a Libertadores é o maior desafio de um clube brasileiro, lembre-se de todos os elementos que fazem da Copa do Brasil um verdadeiro campo de batalhas. Não importa se é contra um gigante ou um pequeno azarão, cada jogo é uma história à parte, repleta de emoção, estratégia e imprevisibilidade. É essa combinação de fatores que torna a Copa do Brasil uma das competições mais especiais e apaixonantes do futebol brasileiro, capaz de produzir histórias inesquecíveis que ecoam por gerações.